Fê, cara, já foi o tempo em que lixo não servia pra nada. Hoje já é combustível pra gerar energia. Ah, eu lembro, cara. Igual a gente viu lá no De Volta pro Futuro, lembra? Uau! Depois da vinheta. Pronto. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do podcast Para e Ponto. E aí, Flavião? Tudo em cima? Tudo em paz. Pronto para mais um ou não? Vamos embora nessa. Então vamos. Mas antes de começar mais um super papo aqui, eu quero pedir, se inscreva no nosso canal, sim, acione o sininho da rede social, deixa seu like, comentário. O que mais, Flavião? Tudo tem direito, né? E mais um pouco. É isso aí, porque isso é muito importante pra gente, galera. Então, deixa o seu like, compartilha o nosso canal com mais gente, assim a gente traz mais pessoas aqui para esse papo aqui, onde gente e meio ambiente se encontram. Todas as quartas-feiras, às 17 horas. Perfeito. É isso aí. E hoje, o papo tá legal hoje aqui. Além de ser um companheiraço nosso que tá aqui com a gente vai falar como que a gente consegue transformar, né? Eu conheci a reciclagem, mas aqui com você e com o próprio convidado que a gente trouxe aqui hoje, aprendi que a gente pode transformar em energia, né? A reciclagem pode se transformar em energia. Resíduo e energia. Resíduo e energia. E para falar isso, é um super especialista. Ele aqui é diretor de operações do Grupo Renova, Cristiano Bassim, cara. Que prazer te ter aqui. Prazer é todo meu. Fazia horas que a gente estava nessa expectativa, né? Preparando o discurso, né? E eu espero que seja um papo bem assim descontraído, como vocês estão começando. Demorou porque ele estava estudando para te receber. Não é fácil, você pensa que é simples assim. Eu ainda mais, né? Eu estava até pensando esses dias que transformar resíduo em energia. Eu lembro até do De Volta para o Futuro lá, que o doutor coloca a casca de banana para fazer o carro andar lá. Mas explica pra gente, Cris, como é que é isso? Tu sabe, Fernando, que eu tenho várias apresentações que eu faço que eu começo exatamente com essa cena do filme. É mesmo? Porque nós estamos falando dos anos 80, ali, né? E isso já é uma realidade, na verdade, né? Então, ali pouca gente deu atenção a essa cena, né? E que hoje em dia, no mundo todo, na Europa, nos Estados Unidos, e em breve a gente espera aqui também, né? Que a gente tenha o lixo como fonte de, energia também, né? Agora, para um leigo como eu, assim, totalmente, Cris, como é que funciona? Qualquer resíduo, que tipo de resíduo pode virar energia? Como é que vocês trabalham isso? Na verdade, assim, Fernando, tem algumas coisas que são antes disso, né? Antes dessa parte técnica, tem algumas legislações que elas facilitam isso tudo, né? Por exemplo, nós temos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela define uma hierarquia de resíduos, não é de resíduos, de tratamento de gestão, né, de resíduos. Então, obviamente, que tudo que for de não geração, de reaproveitamento, de reciclagem, hierarquicamente elas são superiores às outras formas, né? E antes da gente dispor em um aterro, né, ainda é possível recuperar tudo aquilo ou parte daquilo que não foi usado para essas outras tecnologias como fonte de energia em vários processos. Né? Hoje, no Brasil, nós temos funcionando somente a indústria de cimento que reaproveita algumas tipologias de resíduos. Tá. Né? Mas temos algumas usinas que estão em fase de licenciamento no Brasil, que a gente espera aí nos próximos 2 anos, né, que a gente já tenha um caso muito próximo da gente, Barueri aqui, né, onde a gente possa já não ter necessidade mais de ir para fora do país para ver essa tecnologia, aqui, né, no nosso país. Que legal, tá vendo? E na América Latina, que eu não conheço nenhuma usina, né, que gere, energia em toda a América Latina, infelizmente. Tá vendo? Então, tava no caminho certo lá de Volta para o Futuro, hein? É isso aí. Não, e vamos lá, vamos aproveitar a aula, então, que vai ser isso aqui, que eu já vi que o assunto vai ser bacana, essa história. Então, assim, retomando, inclusive, um assunto que a gente já discutiu aqui no programa, no canal, a gente trouxe o Fernando Soler, que é um advogado... O Fabrício Soler. Fabrício Soler. Eu conheço o Fabrício. Eu olhei pro Fernando e pensei no Fabrício. E o Fabrício Soler. E o Fabrício definiu aqui pra gente, através da legislação, que não existe mais lixo, né? Existe o resíduo e o rejeito. Então, para a gente começar do básico mesmo, né? O que é o resíduo que pode ser aproveitado? Por que é importante essa história da gente fazer esse reaproveitamento? Porque hoje boa parte vai para aterro.
né? Então, que tipo de resíduos são? A gente tem resíduo industrial e resíduo doméstico ou domiciliar também. Define isso daí pra inclusive, do resíduo industrial digamos assim, onde todos os países começaram a sua gestão para transformar os rejeitos em energia, começam por aí. Até porque tem muita associação da responsabilidade do gerador. Aquele conceito do poluidor-pagador, no resíduo industrial, isso é muito mais claro, é muito mais fácil de aplicar, mesmo que não seja de uma lei. Mas cada vez mais essas empresas que geram resíduo, elas se sentem responsáveis, né? E vão um pouco mais além, elas até fazem os cálculos corretos, né? De que, no final das contas, acaba saindo mais em conta para a empresa, não só financeiramente, mas como imagem também, eles tomarem algumas medidas que permitam o aproveitamento, seja de materiais ou de energia, antes de dispor aquilo que é rejeito, né, em um aterro. Pode ser industrial ou pode ser um aterro sanitário também. Né? Ou seja, o rejeito é aquilo que, de fato, a gente não vai ter utilidade nenhuma e ele tem que ser... Por algumas razões, Flávio. Por exemplo, aquilo que não tem mais valor econômico, para ser uma recuperação de materiais. Eu gosto de usar a minha cidade como exemplo, né? Eu sou de uma cidadezinha na fronteira com a Argentina, São Borja. Né? São Borja está a 600 quilômetros de Porto Alegre. Então, o que é reciclável lá em São Borja? Então, se a gente não agregar o conceito econômico, é claro que, tecnicamente, todo plástico, uma garrafa PET, ela tem valor. Agora, será que ela tem o mesmo valor em São Paulo do que lá em São Borja, onde eu não tenho uma indústria de reciclagem, onde eu não tenho uma indústria primária próxima, onde essas componentes de frete que pesam muito, né? Então, esse conceito do tecnicamente e economicamente viável, ele tem que ser muito bem trabalhado, né? E existe, naquilo que a gente chama de resíduo privado, a outra forma são produtos fora de especificação. Então, tem muitas empresas que se preocupam com as suas marcas. Eu vou dar um exemplo. Todos os produtos apreendidos de importação, com marcas pirateadas no Brasil, eles são apreendidos da Receita Federal, e quem faz a destruição disso são os próprios fabricantes. Eles que são responsáveis, porque o maior interesse é que não tenha nenhum produto falsificado usando a marca, né? Então, isso é uma responsabilidade, por isso que eu falei antes, né, que não é só uma responsabilidade ambiental, tem uma responsabilidade com a marca, de uma proteção social, da marca. Claro. Né? Então, isso cada vez mais tem sido uma prática bastante grande. E pode ter certeza que aquilo que chega para a gente fazer uma recuperação é aquilo que já foi aproveitado tudo. A gente tem uma cadeia de reciclagem no Brasil funcionando. Eu acredito que até nos resíduos públicos, desses contratos com as prefeituras, é muito maior do que os números oficiais. Acho que a gente tem uma fuga não contabilizada, que são aquelas coletas de porta em porta. Aqui é onde a gente mora, aqui. Coleta é uma empresa, uma cooperativa de catadores que faz essa coleta e que ele só vai aparecer na cadeia dessa logística reversa um pouco mais à frente. Então, acho que a gente tem uma fuga de número nesses dados aí, sabe, que a nossa cadeia de reciclagem é muito maior do que realmente é. Agora, para quem está ouvindo e escutando a gente, imaginar na cabeça, como que é o caminho do lixo, do resíduo, e o que vocês fazem exatamente lá no Grupo Renova, né? Como que chega lá, qual o tipo de operação que vocês têm, só para a gente tentar imaginar na cabeça. Nós, do Grupo Renova, a gente atua somente em contratos privados. Tá. Então, a gente atua... acho que eu posso falar o nome de uma grande produtora de óleo brasileiro, petróleo brasileiro, né? É o único contrato público que a gente tem, tá. Mas não é bem o público como são esses contratos das nossas cidades, né? Então, a gente oferece um serviço para os geradores que vai desde o gerenciamento dos resíduos
dentro das próprias fábricas, né? O transporte desses resíduos, né? Até as nossas fábricas, onde a gente transforma isso em um combustível e a gente envia para a indústria de cimento fazer a substituição de um combustível fóssil, que é o principal combustível. Né? Eles usam nas máquinas, geralmente, lá, é isso? É que para fazer cimento precisa muita energia. Tá. Não sendo muito técnico, mas um forno ele precisa chegar a 1.450 graus. Tá. Independente do combustível que ele usa. Entendi. Então, hoje, ele é um combustível que é um resíduo do refino de petróleo. Tá. Então, ele tem um fator de emissão de CO2 muito mais alto que esses combustíveis que a gente produz. Então, com isso, além dessa questão econômica, né, que custa menos, Sim. tem também os compromissos que a indústria cimenteira assumiu numa redução de emissão de gases aí de efeito estufa. Tá. Então, isso começa lá na Rio 92. As primeiras iniciativas da indústria de cimento são 94, 95, onde na Rio 92 a indústria de cimento foi apontada como responsável entre 6% a 8% de todas as emissões de gases de efeito estufa no mundo. Olha. Então, isso é significativo, né? E desse diagnóstico que surgiram todas essas ações, né? Que culminaram com um desenvolvimento de uma cadeia, né? Que é desse serviço de coleta, gerenciamento, até mesmo para a produção do combustível, né? Tá. E agora, também, se é muito técnico, só o pessoal entender aqui, o que é uma curiosidade mesmo? É uma máquina que faz isso, que moe o resíduo? Como é que é isso? feito isso? A gente pode falar em duas grandes etapas, que são, da primeira delas, é a seleção de resíduos. Tá. Né? Então, tem uma resolução do órgão do CONAMA, que rege quais resíduos que são proibidos. Tá. Então, tem uma série de resíduos hospitalares, radioativos, sabe? Tem uma série de resíduos que eles estão fora dessa lista, né? Depois disso, tem alguns estados. São Paulo é um que tem, Rio Grande do Sul tem, Minas, Paraná, onde tem mais uma outra lista. Então, começa por aí. Quais são resíduos permitidos? Uma vez permitidos, a gente tem que... Cada resíduo é como se fosse uma matéria-prima. Eu tenho que compor um combustível com uma especificação, né? E que eu recebo todos os dias uma matéria-prima diferente. Né? Então, a gente tem, no Grupo Renova, por exemplo, nós temos mais de 3 mil clientes. Tá. Desde o cara de uma Petrobras, que gera 2.000 toneladas por mês, até o cara que gera 20 quilos por mês. Tá. E eu acho que essa é uma das grandiosidades desse assunto, que tu permite não só uma Petrobras, mas tu consegue fazer que essa tecnologia permita até os pequenos geradores também recuperar, sabe, os resíduos. Porque se não fosse por isso, eles iam ter que... A única solução de enviar para um aterro, que é uma solução legal, né? Agora, em termos de aproveitamento, até mesmo dentro da política nacional de resíduos, né? O aterro é para dispor rejeito. Né? Então, tudo que a gente puder fazer nessa cadeia antes, eu acho que tem que ser feito. Tá. É nesse momento que a gente já aprende um conceito. Porque o que vocês fazem é valorização do resíduo.
E o ponto é exatamente aí, né? Você transforma um resíduo em um combustível e se ele fosse para um aterro, ele seria um rejeito. Ele seria alguma ficaria coisa lá, né? que não teria utilidade. Isso, Então, acho que esse termo é o valorização conceito. dele- Por quê? Porque ele tem valor, neste momento, no Brasil, para uma indústria de cimento. Exato. Seja pelo preço que ele custa, né? E ainda mais agora que o petróleo disparou, né? Mas também a questão aí do CO2, né? Sem dúvida. Então, e esse valor, por exemplo, a gente não tem ainda definido no Brasil. Na Europa, já se fala aí de 70, 80 dólares por tonelada de CO2 equivalente. Então, acho que essa é uma injeção neste mercado todo, né? Com as metas que cada país vai ter aí de redução, né? Esse valor do carbono ele vai ser aí imputado, né? E isso pode ser que seja um catalisador para esses novos aí negócios, né? Para que outros segmentos, Outras indústrias. ou outras indústrias, né? Por exemplo, a gente teria como substituir grande parte do gás natural que é usado em quase todas essas indústrias que usam calor, usam a vapor, a maioria delas importa o gás, né? E a gente poderia usar esses resíduos para substituir o gás. Não, mas vamos chegar lá, porque a sequência, eu acho que o que você puxou e o raciocínio que você começou a fazer está muito legal. Porque olha só, para quem não entende, vai começar a entender um pouco mais ainda. Porque você fez a seleção, ou seja, não é qualquer resíduo que pode ser combustível no forno da cimenteira. Esse é o primeiro ponto. Porque esses parâmetros servem, inclusive, já para derrubar um mito de que você está queimando qualquer coisa, de que você está gerando emissões de poluentes perigosos, etc. Eu vou passar essa bola para vocês. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, no final das contas, eles têm, nesse caso, o mesmo destino, que é o forno. Ou seja, ele precisa ter uma qualidade. E aí eu vou jogar a bola para você, porque é poder calorífico e tudo mais, né? Então, ele não vai virar cimento, o resíduo. O resíduo ele vai ser combustível para o forno de cimento. É isso mesmo? Como é que funciona esse processo até a gente chegar lá na cimenteira? Isso. Então, e esta técnica, o que eu acho que é uma das mais completas quando a gente fala numa economia circular, né? Porque, primeiro, para ser um combustível, ele tem que ser um combustível. Desculpe a minha redundância. Mas é óbvio, mas não é. Isso, exatamente, né? Então ele tem que ter algum poder, ele tem que contribuir com um certo valor de saber energia dentro ali do forno, né? O segundo passo, e eu vou usar uma coisa que eu acho que é todo mundo, essa técnica se chama coprocessamento, que significa tu processar cimento ao mesmo tempo que tu vai fazer a destruição de resíduos, né? E o cimento ele é um forno, né? É um grande reator, tá? Então todos os materiais que tu coloca dentro do forno eles acabam virando cimento. Perfeito. Diferente um pouco do que tu falou. Tá? Então a cinza gerada pela combustão de qualquer combustível, inclusive resíduos, né, elas vão ser incorporadas na estrutura do clinker, Perfeito. que é a matéria-prima para fazer cimento. Então, e isso é o que atrai grande parte das empresas privadas, que é o cessar da responsabilidade do resíduo. Porque no momento que esses resíduos vêm para um grupo Renova, onde eles são misturados com outros resíduos de outras empresas, ele virou um produto, inclusive normatizado. Tem uma norma ABNT que fala sobre combustível derivado de resíduos perigosos. Tá? Então, todos esses critérios estão ali, seja nas normas CONAMA, como na norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Então, e, além disso, o que sobra? São os gases, que também existem limites de emissão. E esse é um assunto polêmico, e muito dessa polêmica ele é causado pela própria indústria. Porque a indústria tem dados suficientes de mais de 30 anos, isso muito mais de 30 anos. Essa tecnologia foi usada pela primeira vez em 1975 no Canadá.
Então, a própria indústria tem condições de fornecer esses dados que tragam uma segurança. Ou seja, é um dos princípios das emissões dos fornos, elas não podem ser alteradas com o uso de combustíveis alternativos. E esses são todos técnicos. Sim. Agora, se eu sou um produtor de cimento, eu vou querer comprometer o meu produto? Para mim, esse é o argumento mais óbvio de todos. Obviamente que eu estou ganhando dinheiro, que eu estou diminuindo as minhas emissões, mas eu não posso nunca comprometer da qualidade do produto. Né? E isso é o que dá uma garantia, né, de que todo aquele resíduo que chega lá não tem rejeito dele. Então, não é que nem um incinerador, por exemplo, que tem uma cinza, e essa cinza, o dono do resíduo, seja ele quem for, inclusive a prefeitura, ela vai continuar sendo dona daquela cinza. E a responsabilidade sobre a disposição desses rejeitos continua sendo deles. Então, das tecnologias disponíveis, digamos assim, a única que realmente cessa a responsabilidade do gerador é o uso como fonte de energia na indústria de cimento. Porque, no final das contas, você acaba fechando essa circularidade. E até, Flávio, existem alguns ensaios que foram, né, desenvolvidos pela USP aqui para comprovar que esses elementos que vêm através das cinzas do resíduo, eles ficam no cimento. Mesmo quando tu coloca água e coisa lá, ele não vai... Isso, exatamente. Solubilizar. Exatamente, né? Então, isso também são normas brasileiras, né, porque eles comprovam a segurança ambiental, digamos assim, né, desse processo, né? Então, é uma tecnologia consagrada, né? Hoje na Europa, eu acredito que alguns países tinham até meta para isso, até 2025, que 20% da energia gerada já tinha que ser com fontes alternativas, e uma grande fonte alternativa é essa, né? Então, a gente, até pouco tempo, a gente ia lá para olhar essa tecnologia, né? Hoje a gente já consegue ter isso disponível aqui, né? Agora, Cris, me fala uma coisa. O que acontece aqui para a gente não estar em outras indústrias ainda? Existe muita resistência ainda? É uma falta de cultura? Eu acho que vocês passam, além desse trabalho que vocês fazem já com a indústria de cimento, vocês têm que meio que catequizar as indústrias. É mais ou menos um trabalho de evangelização? Como é? Eu acho que tem uma questão legal, né? O estado aqui em São Paulo é um dos 12 estados que existe uma regulamentação para outras fontes de energia, né? Mas isso não é uma regra nacional ainda. Tá. Então, acho que a gente carece dessa regulamentação, e que talvez a indústria de cimento tenha partido antes, né? A primeira resolução de coprocessamento foi de 99, e ela foi revista agora em 2020. Né? Então, já tem aí mais de 20 anos. Né? Exatamente. Né? Então, e eu acredito também ainda um pouco de desconhecimento técnico. Tá. Né? E talvez uma insegurança, porque em alguns processos pode ter uma interferência do tipo de combustível no resultado final lá do cara. Exato. Então, mas assim, eu acho que é um caminho sem volta. Tá. É um caminho sem volta. A gente já tem alguns casos ainda pequenos no Brasil que são importantes. Acho que esses investidores estão pagando aquele preço de ser pioneiro, né? E que isso tem, sabe, o resultado. Né? Isso vai aí consolidando. Acredito também que o preço dos combustíveis ter subido vai dar uma incentivada naqueles projetos que, por alguma razão, não tinham uma viabilidade técnica, né? E aí eu já posso começar a fazer um link com sabe, o público, né? Porque nos resíduos industriais, os projetos eles têm uma rentabilidade maior.
os preços eles são maiores desse serviço. A indústria de cimento, 35% do custo dela é, sabe, energia térmica. Então, é um item muito impactante que talvez tenha facilitado, né? E aí os prazos de os paybacks, eles são menores. Quando a gente fala de tratamento de resíduo público, nós estamos falando já de investimentos de uma ordem maior, né? Por exemplo, São Paulo são, acho que 20 mil toneladas dia de resíduo. Então, o parque industrial, para que seria necessário de todas as tecnologias, ele é muito maior, né? E aí, com isso, os paybacks eles são esticados. Tá. Então, o prazo dos contratos de concessão dos resíduos públicos é o grande entrave que nós temos hoje para fazer a viabilidade desses aí projetos. Tá, precisa ser contratos de longo prazo para garantir estabilidade em quem vai... Flávio, executar, né? ninguém consegue um financiamento se tu não garantir que tu tens aquela matéria-prima. E diferente do nosso caso, nós temos 3 mil clientes, um contrato privado, ou público, desculpe, ele vai ter um cliente, ou um consórcio de municípios, que é um cliente. Então, se tu não tiveres a garantia de que está disponível do resíduo, não existe dinheiro para isso, não existe financiamento para isso. Tá, agora, vamos lá. Então, a gente saiu, então, de um tipo de resíduo industrial em que você faz esse meio de campo de garantir a rastreabilidade para quem deixou o resíduo com você. Você adequa esse tipo de resíduo para que ele seja usado no destino. E você garante a qualidade para que o destino também não seja prejudicado, que é a sementeira e por aí vai. Quando a gente vai para o resíduo público, né, a gente está falando de um resíduo diverso, apesar dele ter suas características, mas ele é uma origem difusa, né? Cada pessoa que vai lá coloca o seu lixo. Então, você não tem a garantia de que eu vou colocar só casca de laranja, e até porque eu não vou, né? Mas eu vou colocar plástico, vou colocar pilha, todos nós. Inteira, né? Em teoria, eu separo isso na origem, mas não há garantia de que isso aconteça, de que eu faça a separação para reciclagem. Então, a tecnologia se mantém ou a gente está falando de outras coisas, de outras formas, de outras técnicas? Como é que funciona? São de outras técnicas. Assim, aí é uma questão pessoal. Eu não acredito que a gente precise ter o nível de separação de resíduos que a gente tem na Europa, por exemplo. Tem lá o saquinho do amarelo, que são as embalagens. Tem 7 ou 8 tipos lá, né? Até porque, em um país continental como o nosso, o custo para transportar esses materiais separados, talvez a gente não suporte isso. Então, eu acredito que a gente tendo 2 separações, o orgânico, né, e o resto, o úmido e seco, digamos assim, né, seja suficiente e a gente possui tecnologia para isso. Por exemplo, a gente já tem vários projetos rodando no Brasil, na região sul, aqui, sudeste, no nordeste também, que são as centrais de triagem, mecânicas ou manuais, ou se não, todas elas aí, sabe, automáticas, né, que fazem parte. Então, porque até em termos de valorização, o plástico ele tem mais valor reciclado do que uma recuperação energética. Isso é claro. De novo, da política nacional é muito feliz nisso, né? Então, tudo aquilo que eu puder aproveitar como material, eu não tenho dúvida que a rentabilidade ela vai ser maior, além de cumprir da política nacional. E tenho certeza que a política já foi montada pensando nisso também, né? Então, e aí eu já vou aproveitar e fazer um outro link, que é outro paradigma, que a recuperação energética vai acabar com os catadores e com os... Isso, na verdade, eu não vejo como os projetos de recuperação energética de resíduo urbano
serem constituídos sem a etapa de classificação. E aí aonde as empresas, as cooperativas, elas podem ou devem estar inseridas nessa fase, onde tu ter uma condição ocupacional para as pessoas trabalharem lá, com regras trabalhistas claras, né? Isso tudo vai ajudar na organização do sistema, né, de logística reversa, e vai até evitar aquelas fugas que eu falei um pouco atrás, né? Então tu passa a ter fontes oficiais de dados, da onde que vem o resíduo, da onde que vai, para onde que vai o rejeito, né? Então isso e se tu fores olhar em todos os países onde a recuperação energética se desenvolveu, da reciclagem ela vai junto, porque cada vez que tu tem a possibilidade de tocar no resíduo, tu acaba criando oportunidade maior. E tendo como premissa que a valorização de material ela é maior que a valorização energética, é óbvio que o empreendedor, seja ele privado ou seja público, ele vai preferir partir para uma recuperação de materiais. Eu tive uma oportunidade de uma cidadezinha próxima a Düsseldorf, na Alemanha, era uma empresa do município. Mas o cara poderia ser CEO de qualquer empresa, porque, independente se é público ou privado, o que importa é o objetivo e o resultado da empresa e a qualidade do serviço que ela presta. Sim. E então, aí que às vezes a gente fica numa discussão que privatiza. Isso não é essa discussão, não pode ser essa discussão. A discussão tem que ser eficiência, objetivo, meta. Se é o Estado que faz, se é do privado, pouco importa. Né? Hoje nós temos 43% do resíduo sólido brasileiro, ele é disposto de maneira inadequada. Tem 9% que não é nem coletado. Tem 100 milhões de pessoas que não têm esgoto tratado. 93 milhões, se não me engano, é o número que não tem água. Ou não, acho que é 33. 33. Isso, desculpe. 33 milhões que não têm acesso à água tratada. Então, nós estamos falando disso, estamos falando de saneamento, né? E é isso mesmo, né? Exato. Água, esgoto e lixo, né? E é um número que não para de crescer, porque são 80 milhões de toneladas de resíduos por ano. Cada 10%, 8 milhões. Mas isso vai se acumulando ao longo do tempo. E isso é um indicador importante. É um dos indicadores que define o nível de desenvolvimento do país. Por incrível que pareça, quanto mais desenvolvido, mais lixo gera, né? A questão é o que se faz com esse lixo, né? Nós temos no Brasil, se não me engano, é 330 quilos por habitante por ano de lixo. Nos Estados Unidos é mais de 1.000, na Europa é mais de 1.000 quilos, né? Então, se a gente vai se desenvolver, então esse é um problema que, além do crescimento da população, ainda tem o crescimento do índice de geração. Então, ele é um problema, ele não é linear, ele é exponencial. Né? Então, se a gente não criar as soluções, não é que daqui, quando a gente crescer 10%, aí a população nós vamos crescer 10% para o lixo. Não, nós vamos ter um outro problema que é muito maior. Claro, essa taxa. Aumenta o poder aquisitivo, aumenta o poder de Exatamente. consumo. Né? É aquela história, no final das contas, quando as políticas falam de injetar dinheiro para melhorar o consumo, você está fazendo com que esses números piorem a cada momento se você não tiver uma política adequada para cuidar das consequências. Exatamente, Flávio. E, Cris, fala uma coisa, você está falando de impacto até de catadores, e qual é o impacto para o consumidor final? Esse tipo de energia vai ficar mais na indústria ou pode entrar no dia a dia, ter uma casa que é com energia reciclável, ter mesmo um automóvel? Como que isso no futuro pode chegar no dia a dia mais próximo do consumidor? Nós temos dois modelos de geração de energia e comercialização de energia. São os grandes geradores, né? E tem a geração distribuída, que são projetos até 5 megawatts. Né?
Então, e esses projetos eles podem vender de energia para os consumidores finais. Né? Então, isso é o que fez da energia solar crescer. Então, porque é justamente essa possibilidade de tu pulverizar da geração. Né? Então, isso facilita muito que uma empresa ou pequenos geradores, né, como as nossas casas, tu possa fazer contrato de fornecimento direto com essas empresas. Né? E isso tudo auditado, é possível pelo sistema... Já é permitido no Brasil isso? Já. Tá. Né? Por exemplo, a gente fez essa migração de uma das nossas unidades de Arujá, aqui em São Paulo, para o mercado livre de energia. Sim. Né? E a gente escolheu um gerador de energia solar auditável, que nos dá um crédito dizendo, olha, a energia consumida na Renova, ela provém de uma fonte renovável. Tá. Né? E isso tudo, quando a gente participa de alguma licitação, alguma concorrência, cada vez mais os geradores estão preocupados com todas as etapas, né? Além daquelas emissões que o gerador está preocupado, que ele tem, toda a cadeia de transporte, por exemplo, até a nossa de energia, que tem um fator de emissão de CO2 menor, é contabilizado ali naquele inventário deles lá de CO2. Então, isso é fundamental, Fernando. Então, é demais que isso, a né? gente consiga, né, fazer com que cada vez mais consumidores. E nós temos, no Brasil, tem um projeto aqui em São Paulo que já tem compromissos de entregar energia para o governo como grande gerador em 2027. Que é o de Barueri. Isso, exatamente. Tá. Né? Então, isso... Ou seja, ou eles constroem e vão entregar, ou eles vão ter que acabar comprando essa energia, porque isso é um leilão e o governo vai aí cobrar essa energia que foi prometido. Nos países que você visitou, já tem gente que consome em casa essa energia que vem do lixo? Sim. Já? Sim. Que legal. Sim. Quando a gente começou a olhar outros segmentos que não o cimento, na Renova, um dos primeiros países que eu fiz questão de ir, na Coreia do Sul. Tá. Né? Da Coreia do Sul, e o evento que a gente foi é muito interessante, porque eles fazem uma feira do inverso. É um órgão deles, do governo, que atua no mundo todo, buscando empresas que empresas coreanas possam fornecer tecnologia. Tá. Aí eles nos levaram para lá, eles montam de um stand numa feira e os compradores eles ficam parados. E os vendedores que vão acessando os caras. Isso, Que legal. Isso. E aí esse evento começou com, do ministro de Meio Ambiente. O discurso dele não foi mais que isso. Ele falou assim, da Coreia do Sul, é um país pequeno, nós não temos energia suficiente para o nosso desenvolvimento e o lixo é de energia. Esse foi do discurso. Então, é uma política de Estado, não Entendi. De governo, é uma política de Estado. E ali, feito isso, para baixo, legislação, subsídio para a empresa, tudo. E um dos sites que a gente foi ver era um antigo lixão, onde eles construíram um estádio para a Copa do Mundo, de 2002, né? E esse lixão eles enclausuraram, né? O gás que ainda gera lá é usado como um combustível em um incinerador, né? Que todo o lixo daquela região de Seul vai para lá para gerar, energia elétrica. Que legal, cara. E tem foto de vários presidentes brasileiros lá que visitaram, todo mundo visitou. Desde o início dos anos 2000 até lá, a foto de todos eles lá. Então, eu acho que falta um pouco dessa vontade política, né? Porque as tecnologias, elas estão aí. A gente não precisa
testar nada mais, né? Não é nada que vai ter que ser inventado. Não, né? não é nada que precise ser criado. Não, a gente tem... É óbvio que existe uma necessidade de acomodar, né? De tropicalizar, digamos assim, né? Principalmente com os nossos modelos políticos, nossos modelos contratuais, né? Mas faz parte do jogo isso, né? Mas a tecnologia em si, Fernando, está aí. Tá né? aí, né? E cada vez mais aí acessível. Tem empresas brasileiras produzindo. Né? Então, eu acho que cada vez mais vai ser possível. Hoje já é possível. Quer dizer, acho que ainda não. Para a gente escolher de um consumidor de pequeno porte, que são as nossas casas. Mas, se não me engano, está aí mudando. Eu acho que é o ano que vem já. Se não me engano, já vai ser possível fazer isso. Muito bom. Ou seja, então está andando. Do ponto de vista estrutural, vamos dizer assim, de contratos, a gente está falando da política nacional de resíduos sólidos aqui, mas ela é de 2010, né? 2010. Já tem um tempo. A gente já discutiu isso aqui também, sobre a questão dos lixões, que era para ter eliminado os lixões em 2014, se não me falha a memória. A gente tem ainda mais de 2.000, quase 3.000 lixões ocorrendo. Ou seja, essa tecnologia tem um impacto direto tanto no cumprimento da política quanto na resolução dessas questões, mas estruturalmente, pelo que eu estou vendo, alguma coisa já avançou, tem unidades sendo construídas e tudo mais. Ainda tinha muita crítica, você já começou já resolver algumas questões em relação a isso. A questão do impacto na reciclagem, você já disse que não é nada disso, pelo contrário, isso vai contribuir. Do ponto de vista socioambiental, existe a crítica, por exemplo, de que a queima pode poluir ar, pode poluir água e tudo mais. O que você destacaria de outros mitos, de outras questões que tem envolvendo essa geração de energia a partir do resíduo, que são boatos ou, enfim, que não são concretas? Assim, eu acho que da principal delas, e sendo bastante direto, como foi da tua pergunta, são as emissões de dioxinas de furanos. Tá. Né? O que é dioxina de furano? A pergunta era essa aí. São componentes orgânicos, né? Que eles não existem na natureza, que eles são gerados por aí processos, né? E que têm um efeito cancerígeno. Tá? E que existem limites de emissão, são conhecidos os processos de formação. Que basicamente é queima. É a queima e ter cloro. Perfeito. E temperatura, cloro e um tempo de residência numa temperatura X lá. Ou seja, então se eu tenho algum resíduo que tem cloro na composição, Isso. Eu queimo e ele pode gerar... Ele pode gerar, mas se eu fizer o resfriamento muito rápido disso, tu evita, pelo menos esse período de exposição nessa janela onde se formam das dioxinas, ele é muito reduzido. Né? E assim, de novo, eu trabalhei muitos anos na indústria de cimento. Sim. Né? Então, desde 99, quando eu comecei, as fábricas do Brasil elas já tinham a obrigatoriedade de fazer pelo menos uma vez por ano essas emissões, sem se preocupar se queimava ou não o resíduo, porque está queimando um combustível. Né? Então, esses dados estão todos disponíveis. Tem uma publicação, inclusive, internacional, com as emissões de dioxinas e furanos no cimento, nos incineradores que geram energia elétrica. Então, eu acho que teve, sim, casos, né, em um passado remoto que criaram esse mito, mas eu não descarto também que nós estamos falando aqui de negócio, né? Claro. Sem dúvida. Isso é um grande negócio no mundo todo. Por exemplo, para a Associação Brasileira de Recuperação, energética, a qual eu faço parte também como conselheiro, a gente preparou um estudo que, para atingir a meta de recuperação energética do Planares, do Plano Nacional de Resíduos, precisa de 40 bilhões de reais de investimento.
né? Então, nós estamos falando de negócio. Né? Estamos falando de negócio na recuperação de materiais, estamos falando de negócio na geração de energia, estamos falando de negócio também no aterro. Né? E que talvez em termos de rentabilidade para o investidor, o aterro seja do maior. Né? Então, quando se percebe que pode se perder parte desse mercado, as reações elas são normais. Eu acho que está todo mundo defendendo o seu mercado. Né? Mas em termos técnicos, Flávio, acho que os dados estão aí. Né? A tecnologia existe para que esses segura. Existem critérios para isso, né? Todo o sistema de controle de poluentes, né? De lavadores de gases, de abatimento de NOx, de uma lavagem básica para tirar os ácidos. Então, isso tudo são técnicas que estão aí, né? Ela já existe. E essa usina que tem aqui, na verdade, assim, 60% do investimento é para gerar energia e mais ou menos 30% é para controlar, sabe, as emissões. Então, não é um assunto negligenciado. Né? Antes da pandemia, a gente esteve na China, olhando como é que a China faz isso. Né? E eu fico até envergonhado, mas a gente tem que assumir pelo preconceito, não vou dizer o preconceito, mas o preconceito que a gente tem das coisas quando a gente não aí conhece. Né? E eu fiquei encantado com aquilo lá, encantado. Assim, a gente foi olhar especificamente da gestão do lixo, né? E eles fazem assim, o governo só faz uma licitação, aí o cara ganha, vai lá, eu pago $45 por tonelada de resíduo de lixo. O que tu fizer para frente é teu e eu não cobro imposto. Então, aí o cara faz tudo. Porque o cara não tem imposto em cima da reciclagem, o cara não tem imposto do que ele vende para o cimento, o cara não tem imposto em cima da, sabe, energia que ele gera. Né? E aí, para minha surpresa, por isso que eu fiquei envergonhado, na usina que a gente foi, uma usina para 4.000 toneladas de lixo por dia, que virava, sabe, energia elétrica. O sistema de monitoramento tinha sido desenvolvido por uma universidade americana. Na frente da fábrica tinha um painel com as emissões online. Então, tu chegava na fábrica, tu tinha lá quanto que estava de NOx, de SOx, metais, tudo. Online, na frente da fábrica. A gente não tem essa transparência aqui. Os órgãos ambientais têm acesso a isso, mas a população, em geral, não tem. Será que não é uma das causas, então, de a gente ter alguns mitos? Por isso que eu falei um pouco antes, né, que muito dessa responsabilidade do desconhecimento ele é do, sabe, empreendedor. Porque ele faz isso há muitos anos e como parece que é o business as usual, isso, mas não é. A gente fala que isso faz parte da licença para operar, não é a licença de operação, que é um documento oficial. Isso faz parte da licença para operar, que quem dá é a sociedade, não é o órgão ambiental. Recorrentemente aqui no Paripoto a gente tem falado da necessidade, e é o que a gente se propõe a fazer, inclusive, de simplificar a linguagem de coisas que são muito técnicas. A gente já falou sobre a cópia aqui, já falou, enfim, sobre outras coisas, cuja mensagem não chega com efetividade para quem de fato tem que escutar, né? Que é a população em geral, enfim, até para entrar na discussão e poder quando avaliar. Chegar para ela, já ter o mínimo de informação sobre aquilo, né? E aí só e eu acho importante, assim, é curioso o seguinte, porque a gente está falando de tecnologia, está falando de negócios, está tentando decodificar aqui uma linguagem técnica e super importante. Mas, em contrapartida, a gente está comparando com 2.000, 3.000 lixões que são alternativas de disposição irregular de resíduos. Enquanto a gente está falando que a emissão atmosférica numa geração de energia através de resíduo pode contaminar, e tem tratamento,
os lixões estão contaminando a água, estão contaminando o solo. Que virou paisagem, né? Virou paisagem. Então, assim, a gente está comparando banana com laranja aqui, né? Então já é um ponto importante. Teve uma vez numa discussão, eu não posso falar qual estado, que eu ouvi do órgão ambiental do estado isso. Eita, que era melhor poluir o solo e a água do que o ar. Então. Aí é uma decepção gigantesca, né? Acaba a discussão, porque a discussão não é pela solução, né? Não, imagina. Quando chega nesse nível, tu não está procurando a solução, né? Não tem contra-argumento para o pro clássico sujeira embaixo do tapete, né? Exatamente isso, Fernando, exatamente isso. Mas isso, assim, infelizmente, já faz bastante tempo isso, né? A gente tem conseguido, evoluir, né? Existem cada vez mais projetos menores dentro daquilo que tu falou, porque a gente tem que pensar assim, uma viabilidade, por exemplo, uma grande usina, nós estamos falando de uma população de 1,5 milhão de habitantes. Uhum. A gente tem muito poucas cidades no Brasil que têm mais que isso, né? Então, a questão consorciada desses municípios se organizarem, né? E dentro, para que criem possibilidade de ter viabilidade de projetos, né? Até mesmo de um aterro, porque uma cidade com 30 mil... Sim, não, é como você falou, um aterro é uma alternativa técnica o aterro, viável, claro. Ele até pode nascer ele até pode nascer como um aterro, mas que ao longo do tempo ele acaba virando lixão por uma questão de operação, né? Exato. Então, assim, tu ter todas as tecnologias em suas dimensões aplicáveis é muito importante. De novo, eu vou usar São Borja, né? Nós não vamos ter uma incineração em São Borja. Não tem a viabilidade para isso. Mas será que uma tecnologia intermediária, uma gasificação, por exemplo, que é a coisa mais antiga do mundo, né? Não pode ser usada para tratar resíduos numa cidade menor ou em cidades menores? Então, isso tudo a gente já começa a ter práticas, né? A gente vê em Minas Gerais, aqui em São Paulo, já tem eventos com os órgãos ambientais utilizando esses eventos, digamos, experimentais para fazer novas regulamentações, né? Então, tem muitas empresas de preparação, de venda de equipamentos que estão vindo para cá. Então, isso é um movimento muito importante, porque se não tiver negócio, nós vamos continuar tendo lixão, nós vamos continuar... Tem que ter valor. Quando eu falo ter valor. Isso tem que ter valor, né? A solução para a água, para o esgoto, para o lixo, ela tem que ter valor, né? Por exemplo, a gente tem casos aqui que a gente paga valores, quando eu falo a gente, são nós, munícipes, pagamos valores de Europa. Quando a gente vai olhar... Aliás, muitos não sabem nem quanto pagam, né? Muitos prefeitos... A gente fez algumas reuniões com alguns. Eu gasto 50 mil por mês. Aí tu vai olhar, R$800 a tonelada. Isso é valor de Europa. Para o cara colocar em um lixão, às vezes. Então, eu sempre digo, não é dinheiro o nosso problema. É a questão como que a gente aplica o dinheiro. Essa que é a nossa grande... E a gente tem que ter a responsabilidade de dar a oportunidade para o prefeito de São Borja, assim como aqui em São Paulo fica mais fácil, né, que é tudo maior, mas a gente tem que ter a responsabilidade de que eles tenham acesso a isso também. Senão, nessas cidades menores, em um país grande como o nosso, eles vão continuar não tendo a oportunidade, porque não tem valor a reciclagem, não tem uma fábrica de cimento perto, não tem uma indústria perto e não vai nunca viabilizar uma geração de energia. O que ele faz? Tem que ter aterro, mas aí tem que estar um aterro mesmo, né? E não tem. Não tem porque também custa. Porque tudo custa. A tecnologia do aterro como alternativa adequada custa. Claro. Né? Custa a ampliação, custa a operação. O licenciamento, desde a questão custa a manutenção depois do fim de vida,
né? Isso, de uma hora, acaba aquele aterro, né? Como é que vai ser feito do monitoramento, do controle, após o encerramento da vida útil, né? Isso tudo tem que estar contabilizado desde a fase de projetos, né? Dificilmente está. E por isso que a gente quer trazer mais gente para cá, né, Flávio? Porque quanto mais cultura, né, de reciclagem, de importância de renovação de energia a gente tem nas pessoas, são mais pessoas, mais cabeças entendendo e cobrando eventualmente, né, desde a liderança das empresas, das lideranças do Estado, soluções como essa que o Cris trouxe aqui para a gente, né, Cris? Valorizar o conhecimento é para valorizar o resíduo, né? Exato. Né? Cris, muito obrigado, cara, por ter vindo aqui. A gente adorou o papo. E queria que você deixasse para a gente aí os contatos, ou site, rede social do Grupo Renova, para o pessoal acessar e conhecer o trabalho melhor de vocês. Eu acho que sim. Eu, assim, primeiro, eu que, sabe, queria muito estar aqui mesmo, a gente já tinha falado isso outras vezes. Né? Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho numa sequência, eu acho que isso é também importante, né? Porque são muitas informações, então a organização dessas informações e como que elas chegam lá nesse público é muito importante, né? E quem quiser saber, gruporenova.com.br, nós temos lá todas as nossas fábricas, são 5 fábricas aqui, sabe, no Brasil, e que a gente, para vocês terem uma ideia, a gente envia todos os meses para a indústria de cimento do Brasil em torno de 20 mil toneladas de combustível. Caramba! Né? Que eram 20 mil toneladas de resíduos que poderiam estar sendo aí jogados em um aterro, né? Ou, às vezes, pior, né? Às vezes em outro local, e que estão aí substituindo o combustível fóssil. Né? Então, a gente tem muito orgulho de contribuir com a indústria cimenteira, né? O ano passado, esses valores, vou trazer um número mais claro. Tátil, né? É o equivalente à frota de veículos leves de Arujá, onde nós estamos, né? Da cidade próxima, que é Guarulhos, né? Por 2 anos. Toda a frota de veículos leves de Arujá emite 110 mil toneladas de CO2 por ano. E isso foi o que a gente contribuiu para que a indústria cimenteira deixasse de Olha só. de Então, emitir. atenção, indústrias aí, não só a cimenteira, procurem o Cris, esse é o cara que vai te ajudar aí a renovar, fazer uma energia, né, sustentável, né, Exatamente. Flavião? Não é isso? É isso aí. Cris, obrigado mais uma Obrigadão. vez. E obrigado a vocês que acompanharam mais um episódio do nosso Para e Ponto. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like, acione o sininho da rede social, assim você não perde conversas muito interessantes. Eu aprendi pra caramba aqui hoje, viu, Flávio? Como essa que a gente teve aqui com o Cris. Meu nome é Fernando Tuller. Eu sou Flávio Fernandes Salles. Esse foi o Para e Ponto. A gente se vê no próximo. Até lá.